Olá, seja bem-vindo à nossa 28ª aula do nosso curso de discipulado e recepção de novos membros. Hoje, na nossa confissão de fé, veremos o capítulo 27, que trata sobre os sacramentos. Capítulo 27 dos sacramentos. Então, alguns assuntos que nós veremos aqui na nossa lição são os sacramentos, ordenanças, o que eles são, para que eles servem e qual a sua importância. Por que dizemos que são meios de graça, eles são meios de graça? Também, quantos sacramentos existem? Os sacramentos, as ordenanças do Novo Testamento, são os mesmos do Antigo Testamento? Bem, vamos lá, vamos ver as respostas para essas perguntas. O parágrafo 1º diz: os sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça, imediatamente instituídos por Deus, para representar Cristo e os seus benefícios e confirmar o nosso interesse nele, bem como para fazer uma diferença visível entre os que pertencem à Igreja e o restante do mundo, e solenemente obrigá-los no serviço de Deus em Cristo segundo a sua palavra. Quando nós estudamos sobre a nova aliança, você deve se recordar de que quando a Bíblia fala nova aliança, ela não está dizendo nova ali no sentido de ser algo inédito, algo diferente das anteriores. Não. Nova ali é no sentido de algo completo. Deus ele sempre se revelou de forma progressiva. A cada aliança que ele estabelecia com o seu povo, ele dava-se a conhecer um pouco mais de si. Em Cristo essa revelação é plena. Em Cristo Jesus, conforme nós vemos lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 4, a revelação é definitiva e plena na pessoa de Jesus. Então, todas as outras alianças que aconteceram antes da nova aliança em Cristo Jesus, elas apontavam para a nova aliança, e na nova aliança, então, em Cristo, tudo se completa. A nova aliança ela é perfeita, ela é plena, é completa, e não haverá uma outra aliança depois dela que a substituirá. Ela é a última aliança. Podemos também dizer assim, chamá-la não só de nova aliança, mas também de última aliança. Os sacramentos, conforme nós vemos, eles são meios, são santos sinais e selos do pacto da graça imediatamente instituídos por Deus. Quando você pega, por exemplo, aqui a confissão de fé, ela está dizendo que foi Deus que instituiu. Mas se você for para os catecismos breve e maior, no catecismo maior, por exemplo, o CFW, o CMW, o catecismo maior de Westminster, na pergunta 162, e o breve catecismo, BCW, ele, na pergunta 92, eles afirmam que o sacramento foi instituído por Cristo. Os sacramentos foram instituídos por Cristo. Mas não há contradição alguma. O Pai e o Filho são um. É a Santíssima Trindade agindo. Nós vemos que o Pai e o Filho instituem os sacramentos e o Espírito Santo ministra em nosso coração os benefícios destes sacramentos. Veremos isso daqui a pouco no próximo parágrafo. O que eu quero chamar a sua atenção é o fato de que estes sacramentos eles são santos sinais e selos do pacto da graça. Então, quando nós olhamos para estes sacramentos, nós devemos observar a importância deles para nós se dá pelo fato deles serem uma ordenança. Quando nós falamos sacramentos, a palavra sacramento significa uma ordenança. A princípio, a palavra sacramento foi usada nos meios militares como uma ordem dada por um superior. E aí, então, quando é trazida para a Igreja de Cristo, nosso superior é Cristo. E ele nos dá essa ordem, é uma ordem da qual nós não podemos nos esquivar. Tanto o batismo quanto a ceia do Senhor, eles devem ser devidamente administrados a todos os crentes, a todos os servos de Deus. Então, desta forma, os sacramentos,
eles representam Cristo e seus benefícios, né? São sinais externos da graça interna e eterna, fazem diferença entre os que pertencem à Igreja de Cristo e os que não pertencem, por serem sinais externos da graça interna e eterna. Eles devem ser ministrados somente àqueles que confessam sua fé em Cristo Jesus de forma exclusiva, né? É algo errado e é uma desobediência à palavra de Deus, é um pecado quando nós ministramos a ceia do Senhor para quem não é crente, para quem não é convertido. Vocês podem ver que toda vez que nós celebramos a ceia do Senhor em nossa igreja, eu faço questão de deixar bem claro isso. Quem não professa a mesma fé que nós professamos não pode participar da ceia do Senhor. Da mesma forma, não faz sentido algum batizar alguém que não crê em Cristo. Só porque ele acha bonito o ritual do batismo, então vamos batizá-lo. Não, de jeito nenhum. Os sacramentos têm que ser ministrados somente aos crentes. E eles são um meio pelo qual nós separamos o mundo da igreja. Separamos os perdidos dos salvos, os bodes das ovelhas, né? Então é importante a gente ver a seriedade com que nós devemos tratar os sacramentos. Também nós vemos que eles obrigam os crentes ao serviço de Deus em Cristo. O que isso quer dizer? Embora o termo obrigação soe rude aos nossos ouvidos, né? Infelizmente, por vermos as pessoas perdendo cada vez mais esse conceito, a irresponsabilidade para com a obra do Senhor vem aumentando a níveis absurdos. Toda vez que o crente participa dos sacramentos, ele deve ter em seu coração acesa a chama do amor por Cristo. Não há motivação melhor do que essa para servir a Deus. Nós devemos servir a Deus por amor. Então, os sacramentos, eles agem, né? Quando você participa dos sacramentos, especialmente a ceia do Senhor, o batismo e a ceia do Senhor, os dois únicos sacramentos, que o batismo a gente faz uma vez só, né? Mas a ceia, de tempos em tempos, nós a repetimos. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós somos fortalecidos. Quando nós participamos de um batismo, vemos um irmão sendo batizado, sendo recebido a comunhão da igreja, e isso também fortalece a nossa fé, isso também fortalece a nossa confiança em Cristo e o nosso amor por Ele, e nos constrange ao serviço de Deus em Cristo, segundo a sua palavra. Então, lembre-se, os sacramentos nos lembram que nós somos unidos a Cristo, estamos unidos a Cristo espiritualmente, e a união com Cristo leva a serviço, a trabalho. Deus não chama desocupados, Ele ocupa os chamados. Lembre-se disso. No segundo parágrafo, nós lemos: há em cada sacramento uma relação espiritual ou união sacramental entre o sinal e a coisa significada, e por isso os nomes e efeitos de um são atribuídos ao outro. E no terceiro parágrafo lemos: a graça revelada nos sacramentos ou por meio deles, quando devidamente usados, não é conferida por qualquer poder neles existente, nem a eficácia de um sacramento depende da piedade ou intenção de quem os administra, mas da obra do Espírito Santo e da palavra da instituição, a qual, juntamente com o preceito que autoriza o uso deles, contém uma promessa de benefício aos que dignamente o recebem. Com relação ao parágrafo 2º, destacamos que os sacramentos são símbolos externos de uma graça interna e eterna, não devem ser tratados supersticiosamente, e também nós veremos a relação espiritual. O que é essa relação espiritual ou união sacramental, né? Ela é simbólica, representativa e instrumental. Vamos entender isso aí. Primeiramente, falando aí sobre os sacramentos, são símbolos externos de uma graça interna e eterna, e eles não devem ser tratados supersticiosamente. É deplorável a interpretação que o catolicismo romano e o neopentecostalismo dão para os dois sacramentos, né? A Igreja Romana, ao sacramento da ceia e do batismo, ela acrescenta outros 7 e ainda deturpa, outros 5, né?
Ela tem um total de 7 sacramentos e ainda assim ela deturpa os 2 únicos verdadeiros sacramentos, que é a ceia e o batismo. Os outros 5 são absurdos, né? Ela impõe isso a eles, quando muitos são sacramentos dela mesma, né? Já no neopentecostalismo, com seu misticismo pagão, ele confere ao pão e ao vinho e à água do batismo poderes miraculosos, né? E o mais curioso é que eles criticam os católicos por fazerem a mesma coisa, né? A gente vê isso muito acontecendo, eles criticando os católicos pelo seu misticismo. Mas ambos são errados na forma como eles tratam os sacramentos. Dessa forma, nós devemos ter respeito pelos elementos, sem, contudo, adorá-los ou prestar-lhes alguma reverência além do que aquela que eles simbolizam, né? Então aqui nós ressaltamos que nós não devemos tratar os elementos da ceia com superstição, né, supersticiosamente, né? Os elementos da ceia e a água do batismo, ao término da celebração, eles devem ser tratados como o que eles são. Eles são pão e vinho e água do batismo. E água, não tem nada de miraculoso neles, né? Não devem ser tratados supersticiosamente, né? Por exemplo, é sabido que pastores, eu já ouvi dizer isso, que pastores ensinam ali os oficiais da igreja, os diáconos, que ao término do culto, da ceia do Senhor, o pão que sobra e o cálice, né, o suco de uva que sobra, eles devem derramar na terra o cálice e enterrar o pão, né? Porque é muito sagrado, né? Bem, isso é um absurdo, porque eles estão tratando o corpo, o pão e o suco de uva literalmente como se fosse um corpo. Por que enterrar? Por que não comê-los? Agora, a gente tem que tomar cuidado para também não sermos, para nós não sermos irreverentes e irresponsáveis, especialmente sob os olhares das nossas crianças e dos neófitos, os novos na fé, que podem se escandalizar, como, por exemplo, terminando ali a ceia do Senhor, terminando o culto, os diáconos recolhem as bandejas que sobraram e aí reúnem o cálice que sobrou, tudo num copo e bebe, alguém vai lá e bebe. Ou então come o pãozinho que sobrou, né? Eu lembro quando eu era criança, não havia nenhuma instrução para nós nesse sentido. Então, quando terminava a ceia do Senhor, tinha uma sala ao lado do templo e ali ficavam as bandejas da ceia do Senhor depois da ceia. Então, terminava a ceia, a gente ia correndo para lá, eu e os meus primos, né? Éramos crianças, íamos para aquela salinha e lá comíamos os pãezinhos, os pedaços de pão que sobravam e bebíamos os cálicezinhos que sobravam. A gente fazia uma festa. Até que veio um pastor e disse que não era mais para fazer aquilo, porque nós deveríamos ensinar, os pais deveriam ensinar os filhos a terem reverência e respeito para com a ceia do Senhor. Eu não entendi nada naquela época, para mim só foi um pastor chato que cortou a minha liberdade e me atrapalhou ali no momento de prazer que eu tinha, que era comer aquele pãozinho, né, e beber o cálice. Hoje eu entendo por que ele fez isso e eu agradeço a Deus porque ele teve a coragem de fazer isso. Porque a partir daquele dia, mesmo que eu não entendesse nada, eu passei a ter um olhar diferente com a ceia do Senhor. Porque o que ficou claro para mim foi: respeite esse momento, respeite esses elementos. E isso ficou claro para mim na palavra daquele pastor. E isso foi muito importante. Então, nós não devemos ser supersticiosos, mas também não devemos ser relapsos e relaxados com a seriedade do momento, né? Lembremos-nos sempre que os nossos pequenos estão nos vendo e nós não podemos ser pedra de tropeço para eles. Então, o correto a se fazer é recolher os elementos que sobraram ali, com discrição, tratando-os como pão, vinho e água, não são nada mais do que isso, que serviram para um momento específico, um momento solene de muita importância na vida da igreja, que foi o momento da celebração dos sacramentos, tá? Dessa forma, então, nós devemos ressaltar aqui que a água do batismo, ela simboliza a purificação espiritual realizada imediatamente, isto é,
sem intermediários no coração do crente, pelo próprio Espírito Santo, que aplica no coração do crente os benefícios do sacrifício de Cristo, bem como simboliza também, né, a habitação e regeneração que o Espírito Santo realizou na vida do crente. Assim como a água desce pela cabeça do batizado, ou batizando, né, da pessoa que está sendo batizada, no caso do batismo por aspersão, né, a água desce sobre a cabeça da pessoa, né? Eu, pastor, derramo a água sobre a cabeça da pessoa. Assim como essa água caiu e desce sobre a cabeça da pessoa, simboliza que um dia o Espírito Santo também caiu, né? O Espírito Santo desceu sobre a vida dessa pessoa e então a selou para o dia de Cristo Jesus, o dia da volta de Cristo. Ela está selada com o Espírito Santo, marcada com o Espírito Santo e agora é uma pessoa regenerada e está sendo santificada pela obra do Espírito Santo no coração dela, né? E essa obra do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo no coração do crente, é a garantia da sua justificação, santificação, perseverança na fé e glorificação. A justificação, lembre-se, é um perdão dos nossos pecados. A santificação é a ação purificadora do Espírito Santo em nosso coração, livrando-nos do pecado hoje. E a perseverança na fé é a nossa atitude em permanecermos confiantes em Cristo, dependendo somente de Cristo até o fim. E a glorificação acontecerá no dia da volta de Cristo, quando nós formos ressuscitados. Se estivermos mortos, seremos ressuscitados com corpos gloriosos. E se estivermos vivos naquele dia, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Então é a glorificação que é a preparação para subirmos para a glória eterna com Cristo. O pão e o vinho da ceia, por sua vez, né, o pão quebrado, partido, né, e o vinho que é derramado ali, né, bebido, né, pelos crentes, representam o corpo e o sangue de Cristo, torturado lá na cruz do Calvário, onde ele derramou seu sangue pelos eleitos. Primeiramente, nós devemos lembrar que Cristo crucificado, a sua carne rasgada e seu sangue derramado por nós e dando-nos a nós, né, para ser espiritualmente recebido e assimilado como um princípio de uma nova vida. E então, consequentemente, a união com Cristo e a habitação do Espírito, a regeneração, a justificação, etc. Isto é, todos os benefícios assegurados pela morte sacrificial de Cristo. Então, nós vemos tudo isso no batismo. Tudo isso está presente no batismo. Mas então, o que significa essa tal união sacramental o que isso quer dizer, né? Para as igrejas romana e luterana, ela é literal. Né? Literalmente, o pão se torna corpo de Cristo, a hóstia, né, se torna corpo de Cristo, e o cálice bento, ele se torna o sangue de Cristo. Para nós reformados, o significado é completamente diferente. Essa união sacramental é, primeiramente, simbólica e representativa, ou seja, os elementos da ceia simbolizam o corpo e o sangue de Cristo, seu sacrifício por nós, e a água do batismo, por sua vez, simboliza o Espírito Santo que purifica e regenera o coração do pecador. E ela também é instrumental, ou seja, porque Deus nos ordena em sua palavra para tomarmos esses elementos dessa forma. Eles não são, são para nós meios de graça, ou seja, instrumentos que Deus usa muito mais a ocasião em si do que os elementos propriamente ditos. Deus usa para comunicar ao nosso coração a sua graça. Entenda que por meios de graça nós estamos falando não de meios de salvação, mas meios de santificação. E os sacramentos são um desses meios. Juntamente com os sacramentos, nós temos também o culto solene, a leitura e a exposição da palavra de Deus, a oração, a comunhão com os irmãos. Isso tudo são os meios de graça que Deus prepara para nós, prepara para os seus filhos, para que eles possam crescer no conhecimento de Cristo Jesus e em santidade de vida.
No parágrafo 3º, nós vemos aí do que a graça e a eficácia dos sacramentos dependem e do que a graça e a eficácia dos sacramentos não dependem, né? Os elementos dos sacramentos, o pão e o vinho e a água do batismo, não têm poder nenhum em si mesmos, né? Nem o ministro que os serve e nem mesmo quem os recebe. Então, o poder ou a virtude, a eficácia desses elementos, dos sacramentos, está somente e totalmente ligada à pessoa do Espírito Santo, que administra ao coração do crente a sua graça e a qual esses elementos significam, né? O participar dignamente e com discernimento da ceia do Senhor e o se batizar com convicção, no caso dos adultos, nós batizamos também nossos bebês, nós veremos isso nas próximas lições, é sem dúvida alguma um meio maravilhoso de crescimento espiritual, de purificação, de santificação. Veja bem, volto a dizer, você comer o pão e beber o cálice ali, crendo que aquele pão e aquele cálice vão purificar você, isso é supersticioso, isso é uma visão totalmente equivocada dos sacramentos. Mas quando você participa dos sacramentos, quando você celebra a ceia do Senhor, quando você está naquele ambiente de comunhão ali com os irmãos, celebrando a ceia do Senhor, então você é fortalecido no seu coração. Assim como o pão e o cálice são alimentos para o nosso corpo, a presença real de Cristo ali, ela alimenta o nosso coração. A presença espiritual de Cristo, ela é real ali. Nós não vemos Cristo, mas nós sabemos que Ele está ali conosco e a presença dele ali conosco fortalece a nossa fé e a nossa comunhão com Deus. É nesse sentido, então, que os elementos eles não dependem de nada, não dependem do pastor falar mais bonito, ou do pastor ser mais articulado ali ao celebrar a ceia, ou do pastor ter jejuado mais, orado mais para poder ministrar a ceia. Não depende também do tipo de pão que é usado. Eu vejo muita briga em cima disso, vejo muita coisa inútil em cima disso. Tem que ser pão ázimo, pão sem fermento, não pode ser suco de uva, tem que ser vinho mesmo. Meus irmãos, isso não é o mais importante. O mais importante é celebrarmos a ceia do Senhor, adorarmos ao Senhor Jesus naquele momento ali e celebrarmos a ceia do Senhor como Ele mandou, em memória dele, lembrando o que Ele fez por nós e tendo os olhos voltados para o futuro, para a promessa que Ele fez de voltar para buscar a sua igreja. Então, é nisso que repousa a promessa de benefício aos que dignamente o recebem. E participar dignamente do corpo de Cristo, da ceia do Senhor, significa participar com discernimento. Que Paulo fala, né? Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Interessante que ele não falou quem come e bebe sem discernir o corpo e o sangue. Ele falou quem come e bebe sem discernir o corpo. Note que ali ele está fazendo uma distinção entre o corpo de Cristo simbolizado no pão e o corpo de Cristo que é a igreja. Então, quando ele fala quem come e bebe sem discernir o corpo, esse corpo ele se refere à igreja. Quem come e bebe sem entender o que é ser igreja de Cristo, o que é pertencer à igreja de Cristo, o que é ser um salvo que agora está unido a Cristo e a outros irmãos, quem participa da ceia do Senhor sem entender isso, participa sem discernimento, participa indignamente da ceia do Senhor. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. Nós devemos discernir a nossa união com Cristo e a nossa união com os irmãos. Estamos todos na mesma fé, debaixo da mesma graça e unidos em Cristo Jesus. Logo, voltando lá ao parágrafo 1º, quem não entende isso não deve participar. Não deve participar da ceia do Senhor, porque estará pecando por fazer sem discernir.
Esse é um motivo pelo qual também nós não ministramos a ceia para as crianças. Ah, mas se nós batizamos, por que não ministrar a ceia? Essa pergunta eu vou deixar para as duas próximas lições. Mas nós não batizamos, nós não damos ceia para nossas crianças, porque na ceia é exigido, então, que se tenha discernimento. Mas esse assunto eu vou trabalhar com mais detalhes nas duas próximas lições, ok? No parágrafo 4 nós lemos: há só 2 sacramentos ordenados por Cristo, nosso Senhor, no Evangelho: o batismo e a ceia do Senhor, nenhum dos quais pode ser administrado senão por um ministro da palavra, igualmente ordenado. Então aí fica claro para nós quantos são e quais são os sacramentos, né? E quem pode administrá-los. Então, nos registros da história da Igreja Cristã, desde os primórdios, nos dias dos apóstolos, passando pelos pais da Igreja, né, a era da patrística, né, os 4 primeiros séculos da Igreja Cristã, não se tem notícia de nenhum sacramento adotado pela Igreja Cristã, nenhum outro sacramento adotado pela Igreja Cristã, além da ceia e do batismo. Somente com o advento do catolicismo romano, por meio dos seus concílios de Florença, e isso lá em 1439, e o concílio de Trento em 1562, que foram acrescentados outros 5 e deturpados os outros 2, os 2 únicos, né, deixados por Cristo. Para a Igreja Romana existem 7 sacramentos, como eu já mencionei anteriormente, são eles: o batismo, a confirmação, a Eucaristia, que é a ceia do Senhor, eles chamam de Eucaristia, significação de graças, né? A penitência, a extrema unção, ordens e o matrimônio. Testando esses sacramentos, à luz da definição do termo, nós vemos que, primeiro, penitência, confirmação e extrema unção sequer encontramos respaldo bíblico para eles, tal como são ensinados pela Igreja Romana, né? O matrimônio, ainda que o casamento seja uma instituição divina, em momento algum ele é um dever que todos os crentes devem praticar. Não fosse assim, aqueles que adotam o celibato e castidade para se dedicarem somente a Cristo estariam em pecado, né? Curiosamente, o clero da Igreja Romana não pode casar, e assim ele é o primeiro a descumprir esse sacramento que eles mesmos exigem, né? Eles descumprem, mas exigem dos seus fiéis que o obedeçam, né? Com relação às ordens, nem todos são chamados por Deus para serem líderes na sua igreja. Então as ordens, né, que bispo, frade, freira, madre, essas coisas, né, as ordens da Igreja Católica, ali são várias. As ordens não podem ser um sacramento porque não são para todos os fiéis também. Nem todo mundo é chamado para exercer um ofício na Igreja de Cristo, né? Por fim, é importante ressaltar que nenhuma delas cela ou representa algum aspecto da obra de Cristo. Lembre-se que sacramento só é sacramento porque ele representa algum aspecto da obra de Cristo, do que Cristo fez para salvar os pecadores. A ceia e o batismo, a ceia e o pão e o cálice da ceia simbolizam o sacrifício cruento de Cristo na cruz, e a água do batismo simboliza o Espírito Santo, né? Quanto à administração correta dos sacramentos, ressaltamos o seguinte: a ocasião, né, falando sobre a ocasião em que eles devem ser ministrados, né? Há uma ocasião específica para isso, que é o culto solene. É sabido que grupos tais como os de igrejas emergentes, ou os tais desigrejados, né, que em qualquer reunião, churrasco ou confraternização, a ceia do Senhor é celebrada, desde que para isso haja pelo menos 2 crentes que, sentindo o desejo de cearem, não precisando para isso de um ministro do Evangelho ali presente. Isso é um absurdo. A ceia do Senhor é
momento de comunhão e celebração, mas da igreja, né? Toda a igreja, mas não deve ser feita de qualquer forma. A reverência, a solenidade, a seriedade do momento não torna fúnebre e sepulcral. Antes, ressalta sua simplicidade e mostra a sua magnitude, né, ali da ceia do Senhor, dos sacramentos, né? No caso de irmãos enfermos, impossibilitados de participarem da ceia do Senhor, no dia estipulado pela igreja, né? Geralmente a nossa igreja, por exemplo, faz todo primeiro domingo do mês. Então o ministro deve levar-lhes a ceia, mas num contexto de culto a Deus e não de uma visita informal. Toda vez que eu vou levar a ceia para um irmão ou uma irmã que não puderam participar da ceia do Senhor porque estavam enfermos, né? Eu procuro ir com mais alguns irmãos e ali fazer um culto. Vai ser um culto mais reduzido, mas é um culto a Deus, e nesse contexto de culto é que então celebramos a ceia do Senhor com aquele irmão. Também destacamos aqui outro aspecto, que o ministro, né, ele quem é que deve ministrar a ceia do Senhor? É um ministro. E é reservado pela palavra de Deus somente ao ministério, ao ministro, devida e legalmente ordenado para o ministério da palavra administrar os sacramentos. Então, qualquer irmão pode ministrar os sacramentos? Não, somente o ministro da palavra que foi ordenado por isso, ordenado por um presbitério para isso. Mas isso não está parecendo que está contradizendo o que foi dito anteriormente, que não é a pessoa que confere alguma eficácia? Sim, mas nós estamos tratando aqui da eficácia. Nós estamos tratando aqui de quem é que está autorizado a fazer isso. Assim como somente a Igreja de Cristo está autorizada a celebrar os sacramentos, somente o pastor devidamente ordenado pela Igreja, ordenado pelo presbitério, é que pode ministrar os sacramentos ali na igreja. Muitos argumentam que Filipe, por exemplo, por ser diácono da igreja de Jerusalém, e mesmo assim ele batizou o eunuco, conforme você pode ver lá em Atos capítulo 8, versículo 38 e 39. Assim sendo, quando dizemos que está vedada somente ao pastor administrar os sacramentos, estamos sendo arbitrários e trazendo conosco uma herança maldita do catolicismo. Essa acusação que fazem contra nós. Primeiramente, quanto ao caso de Filipe e o eunuco, vale lembrar que ele recebeu uma ordem direta do Espírito Santo para evangelizar o eunuco, e até então, na igreja primitiva, os papéis de cada um estavam sendo ainda definidos, embora os dos diáconos já tivesse sido estipulado, né, conforme nós vemos lá em Atos capítulo 6. Mas depois, em todo o Novo Testamento, não temos nenhuma autorização para que outros, exceto os ministros, né, pastores, administrem os sacramentos. E em segundo lugar, a questão de ser uma herança católica, vale lembrar que uma herança católica, esse negócio de dizer que somente o ministro pode ministrar os batismos, administrar os sacramentos, vale lembrar que na igreja romana os diáconos fazem às vezes os párocos, sempre. É muito comum você chegar num hospital e encontrar um diácono ali dando extrema unção, né, para quem está morrendo ali. E isso não é papel, deveria ser só papel do padre, né? Mas então, essa acusação que pesa contra nós cai por terra justamente pelo fato de que a igreja romana, ela erra do começo ao fim, né? Não tem nada a ver conosco. O quinto e último parágrafo da nossa lição de hoje diz: os sacramentos do Velho Testamento, quanto às coisas espirituais por eles significados e representados, eram em substância os mesmos do Novo Testamento. Pastor, os sacramentos do Antigo Testamento, nem se falava em sacramento lá, como é que eu posso dizer que eles são os mesmos do Novo Testamento? Né?
Então aqui nós vemos a relação dos sacramentos do Antigo Testamento com os do Novo Testamento. Como já vimos lá no parágrafo 1º desse capítulo, existe uma só aliança de Deus com o seu povo, a qual chegou em sua plenitude na pessoa de Cristo Jesus. É por esse motivo que, para nós, aliancistas, não existem dois testamentos, mas sim apenas um, pois o Antigo e o Novo Testamento são a mesma revelação de Deus para nós. Dessa forma, os símbolos e selos são também os mesmos em sua eficácia, essência, ainda que diferentes em sua forma. No Antigo Testamento você tinha a Páscoa e a circuncisão. No Novo Testamento a Páscoa foi substituída pela ceia do Senhor. Nós vemos lá em Lucas 22, na última Páscoa do Senhor Jesus, ele institui a ceia no lugar da Páscoa. E você não tem mais no Novo Testamento cristãos celebrando Páscoa. O que você tem no Novo Testamento são os cristãos celebrando a ceia do Senhor. Não há sentido algum celebrarmos Páscoa. Nós cristãos, nós temos que celebrar a ceia do Senhor. Voltarei nesse assunto nas próximas 2 lições, ok? E também é importante aqui ressaltar que a circuncisão foi substituída pelo batismo, né? E eu vou entrar em mais detalhes nas próximas lições, então aqui eu não vou me deter mais, mas apenas dizendo isso, que para nós os sacramentos do Antigo Testamento, eles continuam no Novo Testamento, só que mudou a forma e não o significado. O significado é o mesmo, mas a ponta mudou a forma, mas a essência é a mesma. Voltarei nesse assunto nas 2 próximas lições, ok? Terminando então a nossa lição de hoje. Um sacramento é uma ordem divina, a igreja. A igreja não pode se esquivar dessa ordem, né, dada por Deus. Os sacramentos do Antigo Testamento, a Páscoa e a circuncisão, foram substituídos pelos do Novo Testamento, a ceia e o batismo. O significado é o mesmo, né? Na Páscoa e na circuncisão e no batismo e na ceia do Senhor são a mesma, o significado é o mesmo, significa a união com o corpo de Cristo, com o povo de Deus, a nossa união, né? E então, por fim, também vemos que só existem 2 sacramentos, a ceia do Senhor e o batismo. Os sacramentos não devem ser ministrados àqueles que não têm a mesma fé que nós temos. Quando na nossa igreja, quando nós celebramos a ceia do Senhor, eu digo, né? Se você é membro de uma igreja verdadeiramente evangélica e crê tal como nós cremos, a salvação é somente obra da graça de Deus, somente por Jesus. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é a única regra de fé e prática para nós. Então, se a pessoa tem a mesma fé que nós, ela deve então participar da mesa do Senhor, porque afinal de contas a mesa não é da igreja presbiteriana, mas sim do Senhor Jesus. Bem, essa foi a lição de hoje. Não esqueça de memorizar, sugiro você memorizar as perguntas do Catecismo Maior que você tem aí na sua apostila. Você tem a pergunta e a resposta. Aqui eu só coloco a pergunta, mas você tem a resposta aí na sua apostila. Qual é o 10º mandamento? 147. Quais são os deveres exigidos no 10º mandamento? 148. Quais são os pecados proibidos no 10º mandamento? 149. Será alguém capaz de guardar perfeitamente os mandamentos? 150. São todas as transgressões da lei de Deus igualmente odiosas em si mesmas à vista de Deus? E a 151, quais são as circunstâncias agravantes que tornam alguns pecados mais odiosos que outros? Então você tem as perguntas aí e as respostas. Sugiro você pelo menos tomar conhecimento desse símbolo de fé que é o nosso Catecismo Maior. Se decorar, melhor ainda, né? Ok? Então, encerramos aqui a nossa lição. Se você tiver alguma dúvida, é só entrar em contato conosco. Estarei à sua disposição. Deus abençoe e até a próxima lição, se assim o Senhor nos permitir.